acompanhando aqui nessa faina, que é muito prazerosa, de trazer aqui convidados e também compartilhar histórias bacanas. Na semana passada, eu fiz uma live com o título Nunca Mais, a coragem que devemos ter para enfrentar problemas graves, né? E foi uma live que eu me orgulho muito do pensamento que nela compartilhei com vocês. Via de regra, eu trago convidados aqui, às vezes eu faço lives sozinho, compartilhando um ponto de vista, uma experiência, alguma mensagem. E na semana passada, no final dessa live, eu anunciei que nesta quarta-feira teríamos aqui Renata Proa, que está na Universidade de Colômbia, e ia falar sobre inteligência artificial. Era esse o meu plano, mas eu tive que fazer uma mudança. Eu estarei junto com o Kleber Reis no Ogen Camp. Aliás, estou agora no Ogen Camp com eles lá. Vou dar uma palestra para um evento maravilhoso que o Kleber e a Ogen estão promovendo. E por conta dessa minha missão lá, eu não pude estar ao vivo aqui com vocês, mas não quis deixar de fazer a live. Porque eu tenho uma novidade para vocês e ela é muito oportuna para o dia de hoje, 25 de outubro. Eu vou até pedir para o Pedro, que está aqui no backstage, compartilhar conosco aquilo que é uma novidade. Eu tenho muito prazer de compartilhar essa novidade com vocês. Pedro, se você puder colocar aqui para a gente compartilhar com os nossos telespectadores aqui, o pessoal que está acompanhando a live, o que vai acompanhar posteriormente, aquilo que é uma novidade da qual eu me orgulho muito de fazer parte. Isso começou há aproximadamente 2 anos, gente, um movimento chamado Direito Já, do qual eu também faço parte, muito orgulhosamente, e eu fui um dos convidados para poder ser um dos autores desse livro, cujo título é 100 Vozes pela Democracia. Esse grupo é um grupo, de certa maneira, um grupo progressista, mas que acabou tendo em mim aí uma pessoa para poder entender um pouco de um viés que muitos daqueles que pertencem à ética militar, às vezes, têm uma dificuldade de se associar, de entender aspectos mais progressistas, né? Nós hoje estamos divididos aí entre conservadores e progressistas e há muito espinho nessa relação. Eu não me identifico exatamente com nenhum desses polos, né? Mas eu tenho o meu modo de ver. De certa maneira, luto muito por um certo equilíbrio, né? Vejo alguns aspectos dos progressistas que são muito louváveis, sobretudo a luta pela desigualdade, contra a desigualdade, e vejo também alguns aspectos liberais também interessantes, que também tem um apelo que a mim me interessa. O fato é que eu fui chamado para fazer um artigo de livre pensar dentro desse conjunto de 100 autores que foram escolhidos para poder escrever um artigo. E o meu artigo, aliás, já foi trabalhado aqui no Linha de Frente. O artigo que eu escolhi escrever há 2 anos atrás era sobre o retrocesso e reconstrução das instituições militares. Isso porque eu tenho comigo que nós tivemos alguns problemas nos últimos anos com relação a condutas inadequadas de gente que já sentou nos bancos das escolas militares, que acabou, de certa maneira, se perdendo um pouco em alguns aspectos, aí, de todos os níveis, seja nas polícias militares, seja nas Forças Armadas, enfim, acho que nós tivemos problemas com relação a isso daí, acho que gerou uma série de danos à imagem corporativa dessa ética militar, e eu defendi esse ponto de vista aqui numa das lives, quando então assumi o título desse artigo, dizendo que houve um retrocesso e devemos ter uma reconstrução dos valores e princípios da ética militar. Foi uma live da qual eu expliquei. Muita coisa que eu tenho falado está orbitando essa minha inquietude com relação a caminhos que foram escolhidos não pelas instituições militares, fique claro isso, mas por alguns de seus representantes, que ousaram aí flertar com rupturas institucionais, com coisas dessa natureza, o que particularmente para mim é um grande absurdo. E é por isso que no caso da live da semana passada, quando eu falei nunca mais,
Eu deixei muito claro que, para mim, o que aconteceu em 8 de janeiro foi gravíssimo e para que tenha um nunca mais desse incidente, deverá haver punições severas após as devidas apurações pelo órgão competente, que é a Polícia Federal, que está apurando todas as responsabilidades. Eu espero muito que as responsabilidades sejam identificadas e todos os que tiveram algum tipo de ação ou omissão para que esse dia fatídico tivesse acontecido sejam levados à responsabilidade, sem anistia, sem anistia. Nós devemos ter aí a posicionamento, e esse é o meu posicionamento, de que se a gente não gera uma punição em cima de omissões graves ou ações graves, a gente está gerando um território apropriado para novas práticas ou para reincidência. Costuma-se dizer que a impunidade é a mãe da reincidência, né? Nós já temos históricos de anistia e acho que isso não foi algo bom para o país. Países vizinhos nossos aqui também tiveram um problema com esse tipo de situação e quero crer que a gente não repita esse erro que aqui cometemos. E ao escrever esse artigo nesse livro, eu fico muito feliz e orgulhoso, porque de fato acredito que nós tivemos um grande problema de retrocesso, de anos de trabalho bem feito, de imagem após o regime militar, de imagem reconstruída, e nos perdemos de alguma maneira, fruto de alguns representantes que não souberam honrar os verdadeiros valores da ética militar, de acordo com o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que há uma defesa ao lado progressista, em hipótese alguma, só estou fazendo um olhar em cima daquilo que é a ética militar e afirmando aqui que, sob o meu ponto de vista, não é isso que se prega nos bancos escolares, das academias e assim por diante. Eu deixo claro aqui que a minha colaboração nessa obra foi pontuar isso que, no meu modo de ver, de fato, foi um retrocesso e eu espero haver uma reconstrução. E, nesse momento, está sendo lançado lá no Senado Federal essa obra foram escolhidos 100 pessoas, muitas delas são personalidades, são pessoas do mundo político, são grandes doutores, professores, são 100 profissionais, e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido uma dessas pessoas para poder colaborar com essa obra. 100 vozes pela democracia. Se o Pedro puder colocar aí a capa do livro, Pedro, você consegue? Vamos colocar essa novidade para vocês aqui. Já já a gente consegue. E é isso, gente. Essa live de hoje vai ser curtinha. Eu só queria deixar registrada essa notícia. Devemos ter aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, uma segunda cerimônia. Essa está sendo, neste momento, lá no Senado Federal. E devemos ter na Assembleia Legislativa uma que, se der tudo certo, pretendo participar, né? À vista aí as minhas agendas pré-determinadas, mas se tiver a chance, lá estarei. De qualquer maneira, fica aí a notícia para todos vocês. Vamos ver se o Pedro consegue colocar aqui a capa. Hoje, nesse momento, lá no Senado Federal está sendo feito o lançamento dessa obra. Foram 2 anos que demorou para fazer todos esses artigos e, enfim, para conseguir o momento adequado. Era para ser lançado antes até. O prazo era mais cedo, mas houve atrasos, mas não importa, está aí essa colaboração. Eu agradeço muito a sua presença aqui, fica aí esse registro, e dentro daquilo que nós falamos na live passada, né, que a gente nunca mais tenha um 8 de janeiro como tivemos, que a gente possa continuar exercitando a nossa democracia, cada um com o seu olhar, cada um com o seu viés, cada um com a sua forma de interpretar o mundo, mas sempre com muito respeito, com muito equilíbrio. Nós podemos ser adversários políticos, podemos ter pontos de vista divergentes em relação a assuntos os mais variados possíveis, mas não podemos nos encarar como inimigos ou desejar a destruição do outro. Essa situação de polaridade que o país viveu não é boa para a democracia.
Mas entendo que isso é um estágio do nosso amadurecimento democrático. Nós temos uma história recente da democracia aqui no Brasil, quando fala 30, 40 anos, sob o ponto de vista histórico, isso não representa muita coisa. Mas eu espero que a gente tenha momentos de alternância de poder, sem sombra de dúvida, e respeito àquilo que é um patrimônio do povo brasileiro, que é a nossa urna eletrônica, o nosso voto, e a chance de, a cada 4 anos, poder fazer a nossa escolha em relação àquilo que vai ser o mandatário, né, de um período no país, né, nos estados, nos municípios e também aqueles que nos representam no legislativo. Sigamos juntos nesse compasso de evolução, saindo dessa esquina turbulenta que vivemos no passado muito recente, onde até famílias deixaram de conversar por conta dessas polaridades. Saibamos respeitar o ponto de vista divergente, sem exclusão. A política é isso, é a arte do contraditório, é a arte da discussão para achar soluções. É uma negociação permanente, mas sem exageros, sem radicalismos, com equilíbrio e com ponderação. Esse é o caminho para a nossa democracia. E a cada 4 anos que nós temos a chance de mostrar o nosso contentamento ou o nosso descontentamento com quem foi responsável durante uma gestão, para mantê-lo ou afastá-lo, né? Buscar outras alternativas. Fica aí o meu ponto de vista para vocês, e quem quiser saber um pouco mais daquilo que foi o artigo que eu escrevi, procure aqui no Linha de Frente a live que eu fiz, onde eu trato desse texto, Retrocesso e Reconstrução das Forças Armadas. Lá vocês entenderão qual foi o meu ponto de vista sobre esse assunto. Super abraço e até a próxima quarta-feira em mais um Linha de Frente. Até lá.